Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro e essa é uma videoaula mostrando alguns indicadores financeiros e especialmente como podemos criar indicadores que deem uma resposta econômica para as estratégias de marketing. Começamos essa aula demonstrando que é impossível separar uma estratégia de marketing de indicadores financeiros e econômicos. Primeiro, porque existe uma pressão crescente para que os profissionais de marketing sejam capazes de responder o quanto as suas ações e investimentos se traduzem no resultado financeiro e econômico daquela empresa ou organização. Essa é uma pressão que principalmente os gestores no nível mais estratégico, né, então os presidentes, o conselho de administração da empresa, eles têm buscado esse tipo de resposta. E normalmente os profissionais da área de marketing, eles acabaram deixando de lado esse conhecimento da parte mais financeira do negócio, sendo que se ele não conseguir, se você enquanto profissional não conseguir demonstrar ou pelo menos falar a linguagem econômico-financeira, dificilmente você vai convencer as pessoas a investirem recursos na sua área. Por isso, diversas instituições, dentre elas a Academy of Marketing Science, demonstrou e afirmou que o maior desafio desse milênio para a área de marketing é o desenvolvimento de métricas que alinhem resultados mercadológicos a aspectos financeiros daquele negócio, especialmente o desenvolvimento de métricas que tenham essa capacidade de traduzir indicadores e ações normalmente mais soft com resultados mais concretos daquele negócio. Sendo assim, um profissional de marketing ele tem toda a gama de indicadores financeiros para colocar como parte da sua estratégia. Desde aqueles mais básicos, como por exemplo, saber calcular o valor presente líquido de um investimento, saber o que é o lucro operacional daquela empresa, seja ele o lucro antes dos juros do imposto de renda ou o lucro antes do imposto de renda somente, calcular indicadores como ROA, né, que é o retorno sobre ativos, ou mesmo o retorno sobre vendas, que é no retorno sobre ativos nós temos basicamente o lucro operacional, seria ou LAGIR ou LAIR, dividido pelo número de ativos da empresa. O retorno sobre vendas, que é uma métrica muito comum, é seu lucro operacional dividido pela receita de vendas da sua empresa no período. Além disso, saber a ideia de custo médio ponderado de capital, que ele é importante para você poder calcular o valor presente líquido daqueles fluxos futuros para trazer para o presente. Então, aquele conceito em inglês que é o Weighted Average Cost of Capital. Então, esse termo que representa qual o custo de capital das diferentes fontes de financiamento, que cada uma delas tem riscos e taxas de juros distintas por uma empresa. Esse número é importante você ter ciência dele para poder calcular o seu retorno de um determinado investimento. Além disso, a ideia de payback descontado, quanto tempo que demora para pagar o seu investimento, tendo em vista o AC, né, o custo médio ponderado de capital da sua empresa, em português a sigla é CMPC. E, finalmente, também calcular ou ter uma ideia do que é a taxa de retorno, interna de retorno de uma empresa, a famosa TIR, que representa qual que é o retorno médio que você tem de um determinado investimento que será feito. Em termos práticos, é muito importante que um profissional de marketing busque trazer indicadores financeiros para definir também parte das suas estratégias de marketing e também saber o que são esses conceitos para que ele consiga conversar com um profissional da área financeira de igual para igual, demonstrando qual é a implicação dos seus investimentos e dos seus projetos em termos financeiros e operacionais para aquele negócio. Mas, indo além dos indicadores financeiros tradicionais, é muito importante que nós, profissionais de marketing, tenhamos indicadores que consigam ligar a estratégia mercadológica ao resultado financeiro do negócio. Por isso que existe a proposição desse índice chamado Contribuição Líquida de Marketing, em inglês Net Marketing Contribution, que é basicamente uma tentativa de ligar as ações e estratégias de marketing ao resultado financeiro da empresa. Mas como funciona esse indicador? Vamos tomar, por exemplo, uma empresa que vai ter uma afirmação de lucro, de performance financeira tradicional. Então vamos pegar alguns indicadores. A empresa teve, por exemplo, uma receita de vendas de 125 milhões de dólares,
o custo das mercadorias vendidas foi de 76,5 milhões de dólares. Qual que é a margem bruta daquela empresa, né? Então, basicamente, qual é o resultado financeiro quando ela exclui todos aqueles custos que podem ser diretamente alocados às mercadorias, custos fixos e variáveis. Bom, 125 menos 76,5, então a margem bruta foi de 48,5 milhões de dólares. Só que nessa margem bruta você ainda precisa pagar uma série de despesas, despesas de vendas, administrativas e gerais. Essa é uma categoria que é muito comum, né? E na verdade existem regras contábeis para você colocar essas despesas nos seus balanços, nos seus demonstrativos de resultados financeiros do negócio. Na prática, se vocês forem na Comissão Brasileira de Valores, né, lá você consegue baixar o balanço daquelas empresas que têm capital aberto e todas essas rubricas aqui você consegue apresentar no seu, você consegue avaliar de grandes empresas. E mesmo empresas menores deveriam ter uma contabilidade que consigam fazer esse fator. Inclusive é obrigatório por lei, a menos que você seja um microempreendedor individual, você tem que ter esse tipo de balancete, demonstrativo de resultados do exercício e assim por diante. Portanto, essas categorias, elas são categorias que você pega no balanço da empresa. Se for uma empresa mesmo um concorrente seu, se for uma grande empresa, você consegue ter acesso a essas categorias, bastando pegar o relatório do último exercício e os relatórios contábeis daquela empresa. Então, a empresa, esse exemplo aqui, a empresa teria ainda 23,5 milhões de despesas de vendas administrativas gerais e outras despesas operacionais somariam 15 milhões. Se nós pegarmos a margem bruta e subtrairmos todas essas despesas, nós teríamos exatamente um lucro operacional de 10 milhões. Esse aqui é o que normalmente a gente chama de LAGIR, né? O lucro antes dos juros e do imposto de renda. Ele é uma das melhores medidas para ver o lucro daquele negócio. Bom, então o lucro dessa empresa foi de 10 milhões. E qual seria então uma potencial medida de performance? Você pegar esse lucro operacional e dividir pela receita de vendas, que é o retorno sobre vendas. Se você dividir 10 milhões por 125, isso vai dar 8% de retorno sobre vendas. Ou seja, essa empresa ela consegue fazer com que 8% das suas vendas sejam transformadas em lucro no final de suas operações. Pois bem, como que a gente então pode ter uma visão do ponto de vista de marketing? Bom, então alguns autores, dentre eles o Roger Best, sugerem que a gente faça uma divisão dessas despesas de vendas administrativas gerais, que muitas vezes ela tem vários elementos de custo que não são diretamente ligados a atender o mercado, então tentando fazer uma separação de todas aquelas ações, custos operacionais e administrativos que existem para atender e entregar no mercado uma proposta de valor das demais despesas administrativas e gerais. Com isso, você teria que pegar a contabilidade da sua empresa e ver, por exemplo, o funcionário do atendimento ao cliente, ele tem que entrar nesse custo de marketing. A sua campanha tem que entrar nesse custo de marketing. O seu serviço pós-venda tem que entrar nesse custo de marketing. Então, observem que a ideia é você tentar separar todas aquelas despesas e custos relacionados a atender o mercado das demais despesas que não estão diretamente relacionadas ao mercado. Ao fazer isso, a gente poderia ver que daquelas despesas gerais administrativas da empresa, imagine que a gente tenha visto que 18,5 milhões podem ser classificadas como despesas de marketing e vendas, sendo que outros 5 milhões desses 23 representam outras despesas administrativas não diretamente associadas a servir ao mercado. Pois bem, como que a gente poderia então calcular essa contribuição líquida de marketing? A ideia seria basicamente você ter sua margem, né, margem bruta, que é o gross profit, e para chegar à contribuição líquida de marketing, você pegaria a sua margem bruta e faria a subtração das despesas de marketing e vendas. Esse aqui passaria a ser o resultado financeiro que advém das ações de marketing da sua empresa. Em última instância, a premissa é que essas receitas de vendas elas só podem existir a partir de custos que são alocados diretamente ao seu produto ou seu serviço
e também aos custos de comercialização daquela sua oferta. Portanto, seria justo definir como a contribuição financeira do marketing para aquele negócio o custo, a receita da sua empresa, menos os custos das mercadorias vendidas e menos as despesas de marketing e vendas. Então, nesse exemplo, nós teríamos uma contribuição líquida de marketing de 30 milhões de dólares. É claro que o lucro operacional deveria ainda subtrair as demais despesas, que seriam essas despesas operacionais que já existiam, somadas às despesas que estavam junto desse grupo maior aqui. 15 mais os 5 milhões vai dar 20, que são esses 20 milhões que estão aqui. Então, o lucro operacional permanece o mesmo, não faz diferença. O lucro operacional, da forma como você gerencialmente lida com essa contribuição financeira do marketing. E, em última instância, você consegue, então, ter dois tipos de lucro. Aquele lucro que leva em conta o que é necessário para suprir o mercado aquilo que ele deseja e precisa, daquele lucro que é o lucro geral do negócio. De forma geral, a empresa ela tende a buscar aumentar essa contribuição líquida de marketing para que ela consiga aumentar o seu lucro operacional. Bom, o autor Roger Best, no livro Market Based Management, ele faz um estudo com várias empresas nos Estados Unidos, na verdade com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele sugere que, de forma geral, a maioria, em média, as empresas têm 75% dessas despesas são despesas de marketing. Então ele fez isso pegando lá o balanço contábil das empresas e analisando o que estava naqueles balanços, o que estava inserido ali e fazendo uma classificação. E ele viu que, de forma geral, a maior parte das despesas administrativas e gerais podem ser despesas de marketing. Ou seja, na ausência de uma informação que permita uma precisão nesse número, você pode supor que aí em torno de 75% de todas as despesas que vão estar no balanço da empresa são despesas de marketing e vendas. Isso nos Estados Unidos, eu desconheço o estudo desse no Brasil, que faça esse tipo de classificação, mas nós podemos tomar isso como uma base, caso você não consiga abrir todas as contas da empresa para ver e classificar aquelas despesas. E o interessante também de fazer isso é que você pode fazer isso para empresas de capital aberto, onde o balanço é público. Então você consegue, olhando a despesa da empresa, ver quanto que é o retorno dos investimentos de marketing e, dependendo do caso, até mesmo classificar aquelas contas para ver quais ações de marketing que estão sendo mais expendidas em cada setor. Mas como então nós usamos a contribuição líquida de marketing para que ela seja um guia de quanto as ações de marketing e suas estratégias produzem resultados para a empresa? Para fazer isso, a gente tem que ter algum tipo de modelo que consiga destrinchar aquele resultado final de marketing em uma série de parâmetros. E, a partir do conhecimento de como esses parâmetros vão ter uma resposta a partir de uma estratégia de marketing, a gente poderia identificar qual o resultado potencial de uma estratégia de marketing. Então, o que o autor propõe como modelo para você estimar essa contribuição líquida de marketing? Primeiro, se propõe dividir essa contribuição líquida de marketing em diferentes componentes. Quais seriam esses principais componentes? Primeiro, as vendas líquidas daquela empresa. Aqui nós temos a margem percentual, que é quantos por cento daquela margem se tornam resultado operacional para a empresa. E subtraído disso, nós temos as despesas de marketing e vendas. Bom, só que as vendas líquidas da empresa podem ser também destrinchadas em 4 grandes variáveis. Primeira delas, a demanda de mercado, qual que é a demanda total daquele mercado que você está atendendo, a sua participação dentro desse mercado, então quantos por cento dessa demanda você está atendendo. Aqui é importante que tanto a demanda quanto o market share estão medidos em volume, em quantidade de unidades, não em valor financeiro. Além disso, você teria que saber qual o preço de venda para o consumidor final daquele seu produto, o preço médio daquele produto para o consumidor final. E, finalmente, você teria os seus descontos de canal. Seus descontos de canal nada mais do que representam quantos por cento daquele preço de venda que ficam com o seu intermediário, com o seu distribuidor ou com o varejista que vai revender o seu produto. Bom,
Se você multiplicar todos esses termos aqui, você teria nada mais do que a sua venda líquida em termos financeiros. Então, sua demanda de mercado multiplicado pela participação de mercado, multiplicado pelo preço de venda e multiplicado por quanto do preço de venda fica com você, você teria sua venda líquida. Se você multiplicar isso pela sua margem percentual, seria o mesmo que você excluir o custo das mercadorias vendidas. Ou seja, aqui você tem qual seria esse resultado completo aqui. Ele representa a sua margem bruta da sua empresa. Se você subtrai da margem bruta o valor que você investiu em marketing e vendas, você então teria a contribuição líquida de marketing. O que a gente vai ver é que cada um desses parâmetros que entram na fórmula podem virar diferentes tipos de estratégia. Em última instância, nós podemos pensar cada estratégia de marketing como uma forma de otimizar ou de melhorar o resultado em um desses parâmetros. Ou seja, toda estratégia de marketing que vise, em última instância, gerar uma contribuição financeira para aquele negócio deveria ser capaz de melhorar um ou mais dos parâmetros dessa equação. Adicionalmente ao conceito de contribuição líquida de marketing, também é muito importante salientarmos dois índices que nos ajudam a entender a contribuição do marketing para os negócios da empresa. O primeiro dele vai ser chamado de Marketing ROS, ou o Return on Sales de Marketing, ou Retorno sobre Vendas de Marketing. O que seria esse indicador? Basicamente, seria sua contribuição líquida de marketing sobre a receita de vendas da sua empresa. Esse índice representaria quantos por cento das suas receitas de vendas são transformadas em contribuição financeira advinda das ações de marketing da empresa. E um outro indicador, talvez até mais popular, é o famoso Marketing ROI, que é diferente do retorno sobre investimento de uma campanha. Aqui nós estamos falando do Return on Investment, retorno sobre investimento das ações de marketing. Sendo assim, aqui nós não estamos falando do retorno sobre investimento de uma campanha, mas sim do conjunto das estratégias e ações de marketing empreendidas por uma empresa em um período. Como nós calcularíamos esse retorno de investimento em marketing? Bastaria pegar o seu NMC, que é a sua contribuição líquida de marketing, e dividir por todas as suas despesas de marketing e vendas. Na prática, esse indicador ele deveria ser pelo menos maior que 100 para dizer que o marketing tem dado uma contribuição efetiva para os negócios de uma empresa. Em termos práticos também, é quase impossível uma empresa ter lucros se o NMC dela for menor do que 1, ou seja, menor do que 100%. Se a gente pegar dados de balanços de empresas com capital aberto, a gente consegue ver isso, que normalmente as empresas com lucro têm o NMC, tem um marketing ROI positivo, enquanto as empresas com prejuízo têm um marketing ROI entre 0 e 1. Uma forma esquemática de observar o cálculo da contribuição líquida de marketing é usar esse diagrama proposto pelo Roger Best, em que ele vai dividindo o cálculo da contribuição líquida de marketing em diferentes níveis. Vamos começar pelo cálculo da margem bruta. Ele é resultado da sua receita de vendas e da sua margem percentual. Se você multiplicar a sua receita de vendas pela margem percentual, você teria então a sua margem bruta. Bom, dessa margem bruta, você teria que subtrair seu investimento em marketing e vendas, que nesse exemplo seria de 18,5 milhões. Então, 48,5 menos 18,5, teremos 30 milhões de contribuição líquida de marketing. Como seria o cálculo do seu retorno sobre vendas? É a junção do Net Margin Contribution com a receita de vendas. Então, 30 milhões dividido por 125 milhões daria 25% de retorno sobre vendas de marketing. E qual seria o Marketing ROI? Seria a junção da sua contribuição líquida de marketing sobre as despesas de marketing e vendas. Então, 30 milhões dividido por 18,5 está dando 1,62 ou 162%. Ou seja, para cada real que você investe em marketing, você produz, em termos de resultado financeiro de marketing, 1,62 dólares de resultado para a empresa. Obviamente que, após esse resultado, você ainda precisa subtrair os 20 milhões das suas demais despesas operacionais para chegar ao seu
lucro operacional dos negócios. Aqui nós podemos observar como que é feito esse cálculo no modelo mais de apresentação de painel de bordo, de painel de decisão. Então, se nós pegarmos aqui essa barra representando as vendas e essa outra a contribuição líquida de marketing, a gente pode ver que a contribuição líquida de marketing representa 24% dessa barra aqui, que é a receita de vendas. E o cálculo está representado nessa equação aqui. E o mesmo raciocínio pode ser estendido para o cálculo do marketing ROI. Se nós temos aqui a nossa despesa de marketing e vendas, se nós dividirmos esse valor do MMC pela despesa de marketing e vendas, ele vai ser 162%, ou seja, para cada R$1 investido, 1,62 se produz em lucros brutos de marketing. Então, é a contribuição financeira naquela ação estratégica de marketing para a empresa. Obviamente que para um sistema de métricas que consiga transformar estratégias de marketing em resultados financeiros, ter uma boa operacionalidade, conseguir traduzir bem os resultados da estratégia da empresa, é muito importante que a gente repense a contabilidade gerencial daquela empresa. Bom, qual é o grande problema, a grande barreira para você implementar uma métrica como essa dentro das empresas? Inicialmente, a gente tem que as empresas tendem a focar todo o seu sistema contábil como um sistema primeiro, para atender requisitos legais e muitas vezes com pouco impacto estratégico, e mais do que isso, por requisitos legais voltados a questões de custo e lucro, muitas vezes toda a contabilidade da empresa é voltada para a produção e produto. Então, já imagina um contexto brasileiro, que nós temos muita complexidade tributária e temos todo um sistema para verificar essas empresas, qual é o lucro das empresas. Com isso, todo o sistema contábil acaba se voltando para atender requisitos legais e acaba sendo muito operacional e pouco estratégico. Por isso que, para você poder usar esse tipo de medida como uma forma de apoiar decisões estratégicas de marketing, é preciso repensar como você faz a contabilidade gerencial da sua empresa. E aí, o foco desse seu sistema, que deve ser um sistema, claro, que ele não pode ser... Você vai ter um sistema para atender o fisco e atender as regras legais, mas você vai ter que repensar a classificação das suas contas, sempre pensando que o foco da empresa deve ser sempre atender as demandas de mercado. Isso significa que, em vez de você focar em produção e produtos, você deve se focar mais nos mercados que você atende e, além disso, você tem que entender como que processos de marketing geram aqueles resultados finais financeiros para a empresa. Nesse sentido que você tem que repensar, né, criar uma forma gerencial para entender os sistemas contábeis da sua empresa. Para isso, eu vou trazer um exemplo do livro do Roger Best, onde ele mostra essa diferença entre os dois sistemas. Então, pessoal, nesse exemplo, a gente tem um sistema de uma empresa tradicional que trabalha com 5 linhas de produtos. Para cada uma das linhas de produtos, numa empresa que trabalha com itens de vestuário, a gente tem a sua receita de venda, seus custos, seu lucro, né? E assim por diante. Como que a gente já teria que fazer uma transição básica para que esse sistema ele seja mais orientado para o mercado? Bom, então aí nós temos que dividir aquelas atividades, despesas administrativas e gerais, que são de marketing, daquelas que não são de marketing. Então, imagine que nesse gráfico aqui inferior, nós estamos separando as despesas de marketing e vendas daquelas despesas gerais. Por exemplo, para esse primeiro tipo de calça aqui, calça CAC, nós temos que dos 18,5 milhões de dólares de despesas operacionais, 8,5 milhões são despesas de marketing e vendas, sendo que 10 milhões são de outras despesas operacionais. Faríamos o mesmo para todas as outras linhas de produtos. E ao fazer isso, nós poderíamos calcular qual que é a contribuição líquida de margem daquela empresa e também qual é o lucro de cada uma daquelas linhas de produtos. Se nós observarmos o exemplo anterior,
nós ficaríamos tentados a eliminar a linha que está dando 1 milhão de prejuízo. Porque, do ponto de vista financeiro, qual o sentido manter uma linha que produz 1 milhão de dólares de prejuízo? Bom, o que a gente pode demonstrar é que, se você fez uma boa alocação das suas despesas de marketing e vendas, as despesas administrativas e gerais, elas não são alocadas a nenhum dos produtos em específico. Elas são aquelas despesas que elas vão existir independente do produto existir ou não. Com isso, a gente conseguiria demonstrar que caso a empresa eliminasse aquela linha de produto que estava dando 1 milhão de prejuízo em termos de lucro operacional, na verdade, o lucro geral da empresa ia ser reduzido na mesma proporção que a contribuição líquida de marketing daquele produto. Ou seja, se você fez uma boa alocação das despesas em termos de marketing e vendas dentro daquele seu serviço, aquela despesa de 1 milhão de dólares, que é uma despesa fixa, ela não vai deixar de existir se você eliminar a linha. Nesse sentido, que toda vez que a contribuição líquida de marketing ela for positiva, aquela unidade de negócio, aquele produto, aquele serviço, ele contribui para o negócio da empresa. E a eliminação desse negócio, na verdade, gerará um prejuízo proporcional à contribuição líquida de marketing para aquele negócio. Sendo assim, se você realmente está alocando todas as despesas para atender o mercado em cada um dos produtos e despesas administrativas e operacionais são aquelas que não vão deixar de existir caso você elimine uma linha de produtos, com isso você observa que toda vez que a contribuição líquida de marketing for positiva, aquele negócio, aquele produto, aquela categoria contribui para o resultado operacional daquela empresa. Mas realizar essa análise considerando os produtos já seria uma grande limitação na aplicação desse conceito dentro de uma empresa. Lembra da ideia de miopia em marketing? O que nós estávamos fazendo era justamente orientar nossa empresa pelos produtos. E lembre-se que, do ponto de vista de marketing, mais importante do que orientar a empresa para os produtos que ela vende é orientá-la para os mercados que estão sendo servidos por ela. Sendo assim, faria mais sentido você tentar reorganizar o seu sistema contábil com foco nos segmentos de mercado que você atende. Então vamos pensar que essa empresa ela estivesse atendendo vários segmentos de mercado, 3 na verdade. Um comprador tradicional, um comprador que ele busca inovações em moda e aqueles que estabelecem novas tendências. Bom, além disso, nós já vamos decompor a contribuição líquida de marketing usando aquela equação completa que eu apresentei anteriormente. Sendo assim, a gente vai destrinchar o resultado financeiro de marketing em todos aqueles parâmetros que levam a esse resultado. Sendo assim, a gente teria 3 condições, onde a gente teria então 3 segmentos de mercado. No primeiro segmento de mercado, nós temos uma contribuição líquida de marketing de 15,7 milhões de dólares, no segundo de 6,8 e no terceiro de 7,5. E o total soma o mesmo contribuição líquida de marketing que nós já tínhamos calculado para a empresa como um todo. Agora, observando os indicadores de lucro, nós já observamos que o maior lucro está no comprador tradicional e mais do que isso. Observem o retorno sobre vendas de marketing e o marketing ROI para cada um dos segmentos. Como nós observamos aqui, todas as 3 medidas indicam que o comprador tradicional é aquele onde cada dólar investido para atender esse público se traduz em maior lucros para a empresa. Ou seja, esse é um segmento prioritário em termos dos retornos que você obtém dos investimentos que são feitos em marketing na empresa. Observem que aqui eu tenho uma planilha onde nós podemos comparar esse cálculo e fazer simulações para diferentes tipos de segmentos de mercado. Coloquei também os termos em inglês e uma tradução convencional para esses termos em português para facilitar a comparação dos resultados. Pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula, onde eu apresentei uma das métricas que podem trazer uma visão de marketing para os resultados financeiros de uma empresa.
Nas próximas aulas, eu continuarei apresentando as aplicações dessas métricas em diferentes estratégias mercadológicas. Por isso é tudo, até a próxima. Tchau!